Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma gravação de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes e todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical Márcio, e nós gostamos de publicar aqui neste canal assuntos relacionados à EBD e a outros assuntos que edifiquem, fortaleçam e dê crescimento espiritual para o povo de Deus. Tá bom? E nesta oportunidade, nós publicaremos aqui, iniciaremos, melhor dizendo, o 4º trimestre, da classe de juvenis. Nós iremos aqui abordar, passar alguns comentários sobre a primeira lição da classe de juvenis. A primeira lição vai tratar do tema sobre escatologia. Estudaremos aqui tudo sobre os últimos acontecimentos da história do mundo e da raça humana, nesse trimestre, nós temos aí um tema geral que diz o que vem por aí. E essa primeira lição vai tratar sobre escatologia. Mas você sabe o que isso significa? É uma pergunta. O texto principal dessa lição vai dizer: e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Daniel 8:19. Então nós vemos aí pela palavra de Deus que Deus sempre quis revelar ao homem os últimos acontecimentos, aquilo que aconteceria no fim da humanidade. E é sobre isso que nós estudaremos aqui, nós veremos detalhadamente nas lições subsequentes assuntos relacionados ao tempo do fim. Portanto, eu convido a você a não perder nenhuma videoaula deste canal, que vai ser bastante interessante. A leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Mas eu quero enfatizar aqui o versículo número 3, que diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Inicialmente, nós vamos estudar aqui que toda a nossa maneira de crer em Jesus, ela é pautada na sua ressurreição. O cristianismo, de maneira geral, ele tem um diferencial das outras religiões, porque Jesus Cristo é o único Salvador que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e foi visto por várias testemunhas subindo aos céus. Esses apóstolos e testemunhas que presenciaram a sua ida ao céu, pregaram o evangelho, muitos deles morreram por causa do evangelho, e hoje nós estamos aqui continuando a pregar este evangelho que cura, que salva e que liberta através do nome santo de Jesus. Então, para iniciar a nossa lição, eu já gostaria de falar aqui para os queridos irmãos e professores, existe esse diferencial grande no cristianismo, no meio da cristandade, que é o nosso Salvador ter ressuscitado, o nosso Salvador ter ido ao céu. Mas antes de ir ao céu, a sua palavra, a palavra de Deus, ela deixou aqui alguns pontos, alguns versículos que dá um certo esclarecimento sobre os últimos acontecimentos. O que aconteceria com a humanidade. O nosso primeiro ponto dessa lição, ela vai tratar sobre o que é escatologia. A Bíblia faz o uso das expressões os últimos dias em Isaías capítulo 2, versículo 2, últimos tempos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e a última hora em 1 João capítulo 2, versículo 18. Com base nelas, o termo remonta aos últimos acontecimentos ou os acontecimentos futuros. Ou seja, no meio do estudo sistemático da teologia, nós temos esta
classe de estudo, mais precisamente dizendo que é a escatologia, que significa o estudo das últimas coisas. As duas palavrinhas gregas que ligam a palavra escatologia é escatos, que significa últimas, e logia, que significa estudo. Então nós vemos aí que essa palavra ela é o estudo das últimas coisas, e ela está inserida dentro da teologia sistemática. Para os irmãos entenderem melhor com relação à teologia sistemática, ela estuda sistematicamente assuntos, focados em um único assunto que as Sagradas Escrituras nos revelam. Por exemplo, o estudo sobre o Espírito Santo, o estudo sobre a salvação, sobre a soteriologia, o estudo sobre os últimos acontecimentos, que é a escatologia, ou seja, estudos sobre um determinado assunto. A teologia sistemática, ela trata sobre isso. E como a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de informações, ela não trata especificamente sobre um só assunto, ou seja, ela abrange vários assuntos. Então é preciso livros secundários que peguem vários textos da Bíblia para poder formar um estudo sistemático com mais clareza para que todos possam entender com relação a determinado assunto. Então a escatologia ela faz parte deste estudo para que nós possamos aprender melhor com relação aos últimos acontecimentos que virão para a humanidade. O segundo tópico dessa lição vai tratar sobre escatologias individual e coletiva. Denominamos escatologia individual a área de estudo sobre as doutrinas das últimas coisas que se preocupa com o estado intermediário, período que vai da morte, ressurreição final do ser humano. Já a escatologia coletiva está preocupada com os fatos que ocorrerão no final da história da humanidade. Ou seja, depois da morte, o ser humano passará pelo estado intermediário. Esse estado intermediário, ele que foi morto, que morreu em Cristo, já estará com Cristo nesse estado intermediário. Aquele que morreu sem Cristo, ele estará num momento de sofrimento, esperando a condenação final para ele ir junto com o diabo e seus demônios para o lago de fogo e enxofre. Também é um estado intermediário. Porém, um já está, podemos dizer assim, entre aspas, compartilhando a alegria com Cristo, e outro já estará no estado intermediário mediante a um sofrimento. A palavra de Deus nos diz, fala sobre o paraíso que está abaixo do trono de Deus. Apocalipse fala sobre isso. E este definimos como a escatologia pessoal, a escatologia individual. Ou seja, a pessoa que já morre em Cristo, ela já viu Cristo, ela já viu o Senhor Jesus de uma certa maneira, já voltou para ela. Só que, no final de todas as coisas, a ressurreição do seu corpo será necessária. O seu corpo glorificado será necessário. A sua alma, no final de todas as coisas, terá que se unir com o seu corpo para então cumprir a palavra do Senhor. A história da humanidade mostra que as pessoas sempre buscaram a paz e a justiça do planeta. Muitas até morreram a fim de atingir esse objetivo. Entretanto, como parte da Igreja de Cristo, nós sabemos que a verdadeira paz e a justiça serão impedidas por causa da transgressão do pecado da humanidade inteira. Ou seja, o mundo foi criado para ser um mundo harmonioso em paz. Nós não teríamos essa interrupção de paz se o pecado não tivesse entrado no mundo, se a corrupção humana não tivesse entrado no mundo. Nós sabemos que a natureza do pecado, ela afetou a nossa natureza humana e também afetou a natureza natural, a qual nós vimos por aí, as árvores, as plantas, os animais. Por causa do pecado, estudando aí sobre o princípio de todas as coisas, lá no Jardim do Éden, nós enxergamos isso. E este pecado que fez esse momento de transformação para o lado ruim de toda a humanidade, por causa disso, nós estamos a todo momento lutando para uma paz, querendo uma paz mundial, querendo uma paz nos estados, querendo uma paz contra a violência, querendo lutar
governantes que lutem contra a violência, mas quem é salvo em Cristo, quem está com Cristo, tem a paz de Cristo, porque Ele é o nosso príncipe da paz. Jesus é o único que nos dá a paz. Agora, a paz de Deus é diferente da paz dos homens. A paz de Deus é uma paz espiritual. Mesmo a pessoa, a família, estando em tribulação, ela sente essa paz em Cristo, essa paz em Deus, porque ela tem certeza da sua salvação e ela sabe para onde é que ela vai. E nós sabemos que nós somos peregrinos aqui neste mundo e o nosso verdadeiro lar não é aqui. O terceiro subtópico vai tratar sobre os principais eventos da escatologia. É importante nós perguntarmos sobre a ordem em que se dará os acontecimentos escatológicos. Existe uma cronologia bíblica que fala sobre as ordens da escatologia, dos últimos acontecimentos. O primeiro acontecimento é o arrebatamento da igreja. Este será o próximo acontecimento que se dará, nós não sabemos quando, mas será de uma forma eminente. Este arrebatamento, a palavra de Deus nos fala que os que estiverem vivos terão um corpo transformados. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, também no corpo transformado. Este é o arrebatamento da igreja, que nós temos como base 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. É um tópico, é um tratado sobre a reunião da igreja de Cristo nos ares. O Senhor Jesus, ele não descerá e não pisará os pés aqui na terra, mas ele arrebatará, ele sugará, raptará a igreja de Cristo nos ares. E lá dos ares, ele voltará para o céu e então ali será celebrado as bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento, acontecerá as bodas do Cordeiro, que aqui falando sobre um casamento de Cristo e a igreja. Enquanto a igreja celebra as bodas do Cordeiro nos céus, aqui na terra iniciará um período chamado de grande tribulação. É um período de 7 anos, a qual o mundo terá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Ou seja, este período anticristo se levantará, este período anticristo se manifestará sobre o mundo e acontecerá então um período de grande tribulação. Aquelas pessoas que ficarem sofrerão a perseguição do anticristo. Enquanto isso, a igreja estará no céu, celebrando com Cristo esse grande casamento das bodas do Cordeiro. O outro acontecimento, depois da grande tribulação, será Jesus Cristo vindo de maneira gloriosa, de maneira visível, se manifestando a toda a humanidade. O primeiro acontecimento, o arrebatamento da igreja, será de maneira invisível, porque a trombeta vai soar e somente aqueles que tiverem com seus ouvidos afinados, ao ouvirem esta trombeta, em comunhão com o Espírito Santo, é que será arrebatado para os céus. E depois da grande tribulação, Cristo virá com a sua igreja, Cristo virá com seus santos anjos e a igreja à terra e pisará na terra e para poder instaurar o reino milenial. E é neste tópico que da escatologia é tratada sobre o período de 1000 anos registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até ao 6. Este reino milenial será um período literal de 1000 anos, um período em que Cristo reinará na terra com a igreja e os seus santos durante 1000 anos. Após passar esses 1000 anos, será então feito o grande julgamento do trono branco, ou seja, o juízo final, a qual está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Este julgamento será um julgamento para os ímpios, porque nas bodas do Cordeiro acontecerá então o tribunal de Cristo, que é um julgamento para os salvos, e esses salvos receberão então galardões. O terceiro acontecimento escatológico, a qual a palavra de Deus nos diz, será novos céus e a nova terra. Apocalipse 21 vai falar sobre isso. Um momento em que a terra será restaurada
o estado eterno será instaurado na terra, e a terra então estará passando por esse momento junto com os seus santos, e nós reinaremos com Cristo durante este estado eterno, durante toda a eternidade. E aqui, meus queridos irmãos, professores, eu quero ressaltar que existem linhas teológicas com relação à escatologia diferente. Nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, e nós somos pré-milenistas, que acreditamos que o milênio será depois do arrebatamento da igreja, que o milênio acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Esta cronologia bíblica é a mais aceita pela cristandade. Todos crêem que um dia Jesus voltará e arrebatará sua igreja. O próximo acontecimento será o arrebatamento da igreja. Por este motivo é que nós estamos aqui passando para os queridos irmãos com relação aos últimos acontecimentos, e este é o acontecimento mais aceito pelas escrituras sagradas e biblicamente falando aqui que é a mais correta. O quarto ponto vai falar sobre a importância do estudo da escatologia. Por que nós temos que estudar a escatologia? Por que nós temos que saber sobre os períodos das últimas coisas, se Cristo nos arrebatará desta terra em primeiro momento? É importante nós sabermos para quê? Para que nós não viéssemos a passar por estes períodos, que são períodos trabalhosos, né? O período da grande tribulação, se os irmãos quiserem saber com mais detalhes, né? Leiam aí Apocalipse capítulo 9 até o capítulo 16. Vai falar detalhadamente sobre esse período da grande tribulação. Será um período em que a terra estará sofrendo uma grande ira de Deus, e o anticristo estará dominando de maneira perversa sobre esta terra, e acontecerá coisas, né, tremendas aqui que nenhum ser humano é capaz de suportar. Por isto, meus queridos irmãos, o estudo da escatologia é importante para nós estarmos vigilantes, estarmos preparados, se preparando para não passarmos por este momento. O segundo item que nós precisamos estudar sobre a escatologia é a esperança de Cristo vir nos salvar da ira futura. A esperança de Cristo vir nos tirar desta terra, para que nós não venhamos a passar por estes períodos trabalhosos. A esperança de que Cristo virá nos arrebatar e nós estaremos com Ele, alegres, felizes, celebrando aí as bodas do Cordeiro, o grande casamento nos céus, celebrando aí com Ele, passando pelo tribunal de Cristo, momento em que nós seremos recompensados pelaquilo que nós fizemos aqui na terra em prol do seu reino. Será um período de grande alegria. Então é importante nós estudarmos esta doutrina tão séria da Escritura Sagrada, porque Deus, desde o final, desde o princípio, sempre falou sobre o início. Deus deixou claro tudo o que iria acontecer nos últimos tempos, nas últimas coisas, para que os seus filhos pudessem estar preparados, tá bom? Queridos, essa é um pequeno resumo desta primeira lição. Nas outras lições, nós detalharemos a respeito de tudo aquilo que foi falado aqui, sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, sobre a boda do Cordeiro, sobre o estado eterno dos mortos, sobre o julgamento das nações, o juízo final, sobre o milênio e sobre o estado eterno. Tudo isso nós detalharemos sobre estas coisas nas outras lições. Portanto, fiquem atentos, ativem o sininho de notificação. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para receber todas as informações aqui e juntos nós continuarmos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor, nos permitir.